Você tem uma dúvida e quer que respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@vidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora o quadro O Espiritismo Esclarece, pois esta poderá ser a resposta que você procura. Chega-nos uma pergunta de um telespectador, João Antônio Silveira, que nos pergunta: o que acontece depois da morte? Respondemos: há sempre muita dúvida nas pessoas acerca do que faz o espírito depois da morte física, no retorno ao mundo espiritual. Este é um assunto que a doutrina espírita tem muitas e importantes orientações sobre ele. Conhecer um pouco das possibilidades que podem ocorrer com o espírito após a morte do corpo físico deve ser ocupação das religiões e das pessoas em geral. Em auxílio à humanidade e aos segmentos teológicos que não possuem alcance acerca dessas questões do espírito, o codificador Allan Kardec pergunta aos imortais em O Livro dos Espíritos, nas questões 224 e 225, o seguinte: que é a alma no intervalo das encarnações? Respondem eles: espírito errante que aspira a novo destino que espera. Quantos podem durar esses intervalos? Respondem eles: desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Essa duração depende da vontade do espírito ou pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Na pergunta 230 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos imortais: na erraticidade, que é o mundo espiritual, o espírito progride? Respondem eles: pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenham de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Desta forma, a doutrina espírita chancela os ensinos de Jesus, descortinando o mundo espiritual, projetando a vida além da vida, que não se extingue jamais.